Olá, meu nome é Mara Melnick e nós estamos aqui no nosso primeiro vídeo de 2018. Hoje vamos falar sobre como contar histórias. As maravilhosas histórias da Bíblia são a base do ensino cristão. Tudo que nós ensinamos para nossas crianças é através das histórias bíblicas. Então, todo educador cristão precisa se aperfeiçoar nessa arte que é contar história. Hoje eu vou dar para vocês 5 dicas de como contar as histórias bíblicas. Mas, antes de começar, queria pedir para você deixar sua curtidinha aqui embaixo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo também, para que você possa receber as novidades. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, então vai ter mais vídeo. E, como eu sempre digo, compartilha. Quem gosta, compartilha. Então, a primeira dica que eu quero te dar para você que vai contar as histórias da Bíblia é: primeira dica, estude. Estude e estude. Depois que você estudou, o que você faz? Conta as histórias com as suas palavras, com o seu jeito de contar a história. Mas, para que você possa trazer essa naturalidade de contar com o teu jeito, é necessário esse estudo. Então você vai precisar de vários tipos de Bíblia. Pega lá todos os tipos de Bíblia que você tem, para você consultar as diferentes linguagens, né? Como que conta para criança? E daí você pega todas essas Bíblias e você vai estudar. Estuda as diferentes linguagens, vê as palavras, o significado das palavras, estude o contexto, aonde que essa história acontece, como que eles chegaram até lá. Estude, 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 estude. Depois que você souber tudo sobre a história, daí que você vai contar para as crianças com as suas palavras. Se você seguir essa dica, eu tenho certeza que as suas histórias vão ficar lindas e você não vai falar nada que está fora da palavra de Deus, porque esse é um cuidado que a gente precisa ter também. Dica 2, tenha um objetivo. Qual é o alvo que você quer acertar? O que você quer ensinar através dessa história? Isso é muito importante, porque as histórias bíblicas são a base do nosso ensinamento. E nós não contamos só por contar, nós contamos com um objetivo. Então você precisa ter bem claro o que eu quero ensinar com essa história bíblica. E a partir daí é que você conta a história para a criança com esse objetivo muito claro e muito definido dentro da sua cabeça. Por quê? Porque a partir do momento que você estabeleceu esse objetivo, é que você vai tirar o quê? A aplicação. A criança precisa que você extraia das histórias bíblicas o ensinamento que ela vai aplicar no dia a dia dela. Então, eu tô falando sobre oração, então, durante a semana, eu vou dizer para as crianças: agora que você já sabe que oração é falar com Deus, todos os dias e todos os momentos que você precisar, você pode conversar com ele através da oração, entendeu? É assim, com uma linguagem simples. Fazendo assim, você vai estar atingindo o objetivo que todo educador cristão tem: educar através das histórias da Bíblia. Terceira dica: que recursos visuais vou utilizar? É muito importante a utilização dos recursos visuais para contar história para as crianças do Ministério Infantil ou da célula. Por quê? Porque as histórias bíblicas, elas acontecem numa cosmovisão, num mundo muito diferente do qual as crianças vivem hoje. Então tem coisas que a gente fala que, se a gente não tiver a figura, elas não vão entender. Então a terceira dica que eu dou para você é: utilize recursos visuais. E eu trabalho com uma proposta de reciclagem e eu trouxe algumas dicas para vocês de que recursos visuais você pode usar. Essa malinha, veja que bonitinha,
Eu fiz ela com o quê? Caixa de sapato, isso mesmo. E de dentro dela você pode tirar uma linda história. E toda vez que você chegar com essa malinha, as crianças já vão dizer: ah, a professora vai contar a história. Aqui dentro eu trouxe a história de um garotinho chamado Davi. Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Ele era pastor de ovelhas. E Davi, ele carregava uma bolsa onde ele levava todos os seus pertences. E Davi, ele enfrentou o quê? Um gigante, exatamente. Davi um dia enfrentou Golias e matou Golias, porque Golias foi contra o Senhor dos Exércitos e Davi ele não teve medo. E com o passar do tempo, Davi se transformou num rei. Exatamente, a Bíblia fala do rei Davi. O versículo dessa história eu coloquei dentro dessa bolsa. Veja, aqui está a memorização do versículo. Para quê? Para fazer umas coisas diferentes para as nossas crianças. Eu fiz também essa funda, porque Davi, quando enfrentou Golias, ele enfrentou com o quê? Com 5 pedras, exatamente. E uma pedra ele colocou numa funda. Lembra que eu falei que tem coisas, elementos que aparecem nas histórias bíblicas que as nossas crianças não conhecem? A funda, por exemplo, elas não vão saber o que é. Então eu fiz esse exemplo. É essa a função do recurso visual, ajudar as crianças a entenderem a história bíblica. E, para finalizar, não podemos esquecer da prática. O que eu posso ensinar para as crianças através da história de Davi? Vamos ver uma prática. Davi, ele confiou em Deus quando ele foi contra aquele gigante. O gigante ele era muito maior do que Davi, mas Davi ele estava indo na força de quem? Do Senhor dos Exércitos. Será que podemos ensinar nossas crianças a confiar em Deus através dessa história? É claro que sim. Assim como Davi enfrentou Golias, você vai enfrentar também os seus problemas, os desafios que surgirem durante a semana. É assim que a gente fala para a criança, é assim que a gente traz a verdade prática. Nas histórias, sempre temos os personagens bíblicos, então você pode apresentá-los de maneiras diferentes. Esse é um recurso feito com sacola. Aqui no canal tem o passo a passo de como fazer esse recurso visual. E os personagens bíblicos, eles podem ser feitos dessa maneira diferente também. É um recurso diferente, que desperta a atenção das crianças. Por quê? Por causa do tamanho e do formato. Quando se fala de recurso visual, é importante você diversificar. Pequenos, grandes, médios, recursos tridimensionais. Temos que fugir das figuras chapadas, porque as crianças cansam. A quarta dica que eu quero dar para você é a respeito das músicas. Procure músicas que reforcem o que você está ensinando através da história bíblica. Existem músicas que praticamente narram as histórias que estamos contando. Então é um recurso muito legal que a gente usa pouco. As músicas elas podem ajudar as crianças a memorizarem, as músicas podem ajudar no objetivo da história. Então temos que aproveitar esse universo rico que a música traz. Coloque música dentro da sua contação de história, ou antes, ou depois, ou no meio da contação da história. Por exemplo, quando você contar a história da pesca maravilhosa, a música Pedro, Tiago e João no barquinho cabe muito bem como um complemento para ajudar o quê? As crianças a memorizarem, principalmente o quê? O milagre que eles jogaram onde Jesus mandou e veio muito peixe, assim também como os nomes dos 3 personagens, Pedro, Tiago e João no barquinho. Também ensina a criança a lembrar que essa história foi onde? No mar da Galileia. Então veja como essas músicas prestam esse serviço pra gente quando a gente está contando história. Elas ajudam as crianças a memorizarem as histórias bíblicas. E a nossa quinta dica é o ensaio.
Isso mesmo. Para contar as histórias, você precisa fazer um ensaio, você precisa organizar a sua cabeça, organizar a história, pensar, eu vou contar sentada, eu vou contar de pé, qual é o lugar da sala que eu vou contar essa história. Tudo isso você faz, você pensa, você planeja quando você está ensaiando. Se você é uma pessoa tímida, ensaie na frente do espelho, para você ver as suas expressões. Tudo isso é muito importante quando a gente está contando história. E principalmente o ensaio é muito importante para quê? Para a gente organizar na hora de contar a história. Organizar o quê? Na nossa mente, né? Aquela ordem cronológica que a gente vai contar a história. Já estudei e agora já tem uma ordem que eu vou contar essa história. Mas os recursos, eles também precisam estar nessa ordem. Vou pegar como exemplo essa história de Davi. Davi, ele era o quê? Vou falar da profissão de Davi. Ele era pastor, então vou pegar o cajado do pastor, que vai ter que ficar aqui junto com Davi. Ele era pastor do quê? De ovelhas. Então, esses três, eles precisam estar juntos. Pra quê? Pra quando eu for contar, eles já estão agrupados. Senão vai ficar, ai, cadê meu Davi? Ai, onde que tá meu Davi? Mostrando todos os recursos antes da hora para as crianças. Não. Por isso que tem que ensaiar para você organizar. Depois que você contou que Davi era pastor de ovelha, daí você conta aquela parte em que Davi, ele foi lá visitar os seus irmãos no acampamento e lá encontrou quem? Golias, o gigante. E lá ele disse que ia enfrentar o gigante. E daí o versículo que entra: você vem contra mim com espada, mas eu vou contra você na força do Senhor dos Exércitos. Então, precisa ver qual é a ordem, quando que você vai mostrar esse recurso visual. A hora que ele vai enfrentar Golias? É um bom momento? Sim, é um excelente momento que você pode dizer, ele pegou a sua bolsa com as 5 pedras, pegou a sua funda, então esses dois recursos precisam estar juntos. Pegou a sua funda e daí ele disse o quê? Ele disse a seguinte frase para Golias. Daí você tira o versículo. Tá vendo? Precisa de uma ordem, precisa ensaiar, porque senão na hora não dá certo. Daí ele foi contra Golias e daí você faz o desfecho da história, mas é necessário esse ensaio, essa organização. E se você vai contar que no final Davi que se tornou rei, a coroa já precisa estar ali para você finalizar essa história. Por isso que o ensaio é muito importante. Então essa é a nossa quinta dica. Maria, ao receber a visita do anjo, que disse que ela era uma graciada, por quê? Porque Deus a havia escolhido. Ela provavelmente enfrentou um dilema muito grande na sua vida. Por quê? Ela nem era casada, ela era noiva e iria parecer grávida. Mas Maria foi submissa à vontade do Senhor e disse, eis-me aqui. Faça conforme a sua vontade. Ela disse em resposta ao que Deus tinha proposto para ela através daquele anjo. Assim como a promessa, Maria engravidou. Engravidou do Filho de Deus. O sonho que Deus tinha para ela. O sonho que Deus tinha para a humanidade. E tudo isso aconteceu por quê? Porque Maria disse, eis-me aqui, Senhor. Faça conforme a sua vontade. Jesus, o Filho de Deus, nasceu conforme as profecias haviam dito. E por causa da obediência dessa mulher, todos nós fomos abençoados. Porque Jesus é o nosso Salvador. Mas eu quero trazer o exemplo de Maria, por quê? Por causa dessa disposição que ela teve para o Senhor. Então, educador cristão, quando Deus te chamar para trabalhar junto às crianças, mesmo que esteja difícil, faça como Maria, esse exemplo que nós pegamos hoje, que disse, eis-me aqui para a vontade do Senhor. Se submeta, aceite, e eu tenho certeza que Ele vai te abençoar no ministério infantil. Vai te equipar com tudo que você precisa. E você vai colher muitos frutos, não para você, não para sua igreja, mas frutos para o reino de Deus. Então, não desista. Pega as dicas que eu dei hoje, se aperfeiçoe nessa arte de contar história e diga assim para o Senhor,
Eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme a tua vontade. Espero que você tenha gostado. Coloque em prática tudo que você aprendeu aqui, as nossas 5 dicas para contar as maravilhosas histórias da Bíblia. Se gostou, deixa a tua curtidinha e nos vemos no nosso próximo vídeo, em que nós vamos continuar esse assunto sobre como contar as histórias, com mais dicas para você. A gente tem muito para aprender junto. Um 2018 abençoado para todos nós e até a próxima!